A primeira família de placas de som foi o Sound Blaster, da Creative. Se tornaram logo um padrão para outros fabricantes em pouco tempo. O Sound Blaster 16, feito em 1992, era capaz de reproduzir áudio com qualidade de CD, 16 bits e 44.1 kHz. Ela não oferece suporte a múltiplos fluxos de áudio, ou a caixa de som 5.1 ou 7.1 como placas atuais. Dá para ouvir um arquivo MP3 tranquilo e faz até algumas gravações simples com a qualidade boa. A Sound Blaster 16, assim como outras placas antigas, suportava apenas a síntese por frequências moduladas, suficiente para gerar ruídos de tiro e explosões, mas resultava em qualidade ruim ao sintetizar ao som de instrumentos musicais. Em 94, veio a síntese por Wavetable, usada a partir da Sound Blaster Array 32, lançada em 94, garantindo melhor qualidade por não usar da combinação de várias frequências diferentes e sim de amostras de sons geradas por instrumentos reais. As notas de cada instrumento são tocadas por um músico e armazenadas em um chip de memória ROM incorporadas à placa de som. Uma evolução muito importante foi a introdução das APIs para a geração de áudio 3D, gerando efeito de posicionamento úteis em jogos. Você se sente no jogo e não ouve apenas ruídos. A Sound Blaster Live, feita em 98, oferecia suportes de áudio 3D. Uma placa PCI que concorria com placas como Master Sound e Turtle Beach Montego, não tão comuns no Brasil. A Sound Blaster não usava controladores simples como as outras. Ela utilizava EMU10K1, um chip DSP com 2.4 milhões de transistores. O aumento no poder possibilitou muitos avanços. Um deles é não armazenar as amostras de som em um chip ROM, como as placas ISA. Os samples eram incorporados aos drivers e transferidos para a placa através dos barramentos PCIs. O sistema é usado em placas atuais por usar maiores conjuntos de amostras e Boa noite, eu sou Marcos Vinícius e vou falar os tipos e funcionamento das placas de som. As placas de som são basicamente resumidas em 3 tipos. Existem as que são on-board, que são aquelas que já vêm soldadas na placa-mãe. Existem também as off-board, que são conectadas via slot PCI, assim como as placas de vídeo. As off-boards trazem uma quantidade de memória RAM independente, fazendo com que os processos sejam mais rápidos e de melhor qualidade. E por último, tem as placas de som via USB. Pensando em custo-benefício, são as melhores. A placa de som via USB é um acessório pequeno e portátil, capaz de melhorar o áudio de um computador, que conta apenas com seu periférico original. Agora vamos falar sobre o funcionamento das placas de som. Ela é o dispositivo responsável por prover o áudio gerado em seu computador. As placas de som recebem os sinais digitais, ou seja, 0 ou 1, e precisa convertê-los em sinais analógicos para que possamos ouvi-los. Por isso, as placas de som são formadas por 3 componentes internos. O DSP, que significa processador de sinal digital, ele tem a missão de gerenciar os tratamentos e efeitos, como vibrações e... O outro dispositivo é o DAC, que significa conversor digital para analógico. Ele é o responsável por fazer a conversão das informações de áudio digital emitidas pelo computador em sinal analógico, para ser ouvidas em um fone de ouvido. E por último, o DAC, conversor analógico para digital, faz o trabalho inverso ao DAC, ou seja, a digitalização de sinais analógicos emitidos por um microfone ou instrumento musical conectado à placa de som. Se tem um aparelho que é cheio de pecinhas, é o tal do computador, né? E uma delas é a placa de vídeo, que olha, faz um tantão de coisas legais. É assim, a placa de vídeo, ou GPU, como também é conhecida, é responsável em gerenciar as imagens que vão aparecer na tela do monitor, como por exemplo, os gráficos de jogos, imagens de aplicativos e efeitos visuais. Já começou bem, né? E funciona assim. A tela do computador é formada por vários pixels, aqueles com pontinhos que são iluminados para formar as imagens, sabe?
E cada um desses pontinhos tem uma coordenada, cor e comportamento diferente. Nossa, quanta independência! É aí que entra a placa de vídeo. Ela coordena o espetáculo por trás dos panos, administrando todos esses pixels para conseguir exibir na tela as mudanças de cena em um filme, movimentos de um personagem em um jogo e até fotos que aparecem nas suas redes sociais. E tudo, gente, em frações de segundos. E olha só, sabia que quando você vai montar o seu próprio PC ou notebook, ela costuma ser a peça mais complicada de escolher? Isso acontece porque existem muitos modelos, preços e especificações diferentes no mercado. Algumas são melhores para tarefas do dia a dia, enquanto outras são excelentes para rodar os jogos mais avançados. Por exemplo, as embutidas, também conhecidas como integradas, ficam dentro do processador. Essas não são assim, digamos, super poderosas, mas funcionam bem nas tarefas do dia a dia. E você vai conseguir jogar ou assistir um filme sem ter problemas com a imagem. Mas se você não abre mão de imagens impecáveis e vídeos fluidos, aí sim, uma placa dedicada é a melhor opção. Essa sim merece o super antes do nome. E tanta performance tem um motivo. Diferente da embutida, a placa dedicada fica separada do processador e conta com uma fonte de energia, sistema de resfriamento e circuitos próprios. É como se fosse um mini computador dentro do PC ou Note. Aliás, como ela não precisa dividir os recursos do computador com outros componentes, acaba sendo bem mais poderosa que uma placa integrada. Por isso mesmo, são as queridinhas dos gamers de plantão e profissionais de edição de vídeos e de modelagem tridimensional. E podemos dizer que no mercado, basicamente, temos duas marcas disputando o mercado global. A Nvidia com as GeForce e a AMD com as Radeon para gamers, enquanto a Quadro e a FirePro são mais indicadas para os profissionais. Muito bem, após ver este vídeo, eu vou explicar apenas alguns funcionamentos e alguns tipos que não foram citados nele, pois esse vídeo foi muito bem explicativo. Então prepare o caderninho e o papelzinho para fazer as anotações, pois esse vídeo deu um pouquinho sim de trabalho, apesar da edição ser bem safada. Então vamos lá, funcionamento. A placa de vídeo tem sua própria memória e sua GPU. Funciona como a CPU e a memória RAM. A memória da placa de vídeo vai alocar informação, ela é transferida para a GPU processar. E isso ocorre por um processo chamado barramento ou largura de banda. Então vamos lá, como funciona o barramento? Quanto mais largura de banda você tenha, mais bits você trafega de um ponto ao outro. E quanto mais bits, a tendência é que a placa seja mais potente. E é aí que entra a importância da memória da placa de vídeo, que ela funciona, a GPU funciona como a CPU. Cada memória tem uma interface diferente. Aqui na GPU, no caso, nós temos GDDR3, GDDR4, GDDR5, 6. Agora que entendemos mais ou menos o funcionamento, vamos falar sobre os tipos. Temos um tipo de placa de vídeo chamada Low Profile. Essa Low Profile, ela é menor, ocupa apenas um slot na placa-mãe, bem compacta, e ela vem sem conector de energia. Ela se alimenta direto do PCI Express. Mas o que é uma PCI Express? PCI Express ou PCIe é o nome dado ao barramento encontrado em placa-mãe usado como entrada para placa de expansão gráfica, som e rede. Dito isto, vamos às placas Profile, que são as placas comuns do mercado atual, que geralmente possuem uma fanzinha, uma ventoinha e ocupam dois slots na placa-mãe, são bem maiores que a Low Profile, então você não pode colocar em qualquer gabinete. E tem modelos que não possuem conector de energia. Geralmente tem, mas tem uns modelos que não tem. E assim como tem uns modelos que tem 2 ou até 3 conectores de energia. Que é aquele lance, né? Se a placa fizer um barramento, né, se ela for nervosa, você precisa de uma placa mãe também que vai aguentar ela e uma fonte. Em resumo, é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo e espero que tenham entendido. Dúvidas? Tomara que não tenham, pelo amor de Deus. E lembrem-se, bebam água.